Por que os piores chegam ao poder? Talvez você já se tenha feito essa pergunta ao observar que na maior parte das vezes são as piores pessoas que ocupam lugares de poder e que acabam por decidir os rumos de uma nação e os caminhos da nossa própria vida. Essa foi uma pergunta formulada em 1944 pelo Nobel de Economia Friedrich August Hayek, presente aqui no seu livro O Caminho da Servidão, onde Hayek percebeu que muitos assassinos, ditadores, déspotas e genocidas que comandaram nações a punho de ferro na primeira metade do século XX pareceram seguir um caminho, um expediente comum. A exemplo de Hitler, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Pinochet, Mussolini e vários outros que foram juntos responsáveis pelo assassinato sistemático de milhões e milhões de pessoas e perseguições das liberdades individuais do seu povo e dos seus opositores. A pergunta do porquê os piores chegam ao poder, mesmo tendo sido formulada há quase 80 anos atrás, ainda vale para os dias atuais. Independente do seu espectro político, à direita ou à esquerda, essa é uma pergunta que carece e que precisa de uma solução, até para que possamos evitar que as piores pessoas cheguem ao poder. Eu lhe convido a assistir e participar dessa aula a partir de agora. Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu sou o professor Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero convidá-lo a participar de uma aula livre, assim intitulada Por que os piores chegam ao poder? Esse foi um tema sugerido e proposto lá no meu perfil no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, faço questão, por favor, de divulgar aqui a minha prof. Leonardo Lisboa. E lá eu interajo com os meus seguidores e muitos dos conteúdos que vocês veem aqui no YouTube eu acabo pegando sugestões lá no meu perfil no Instagram. A ideia é retornar com essas aulas livres ao menos uma vez por mês e os temas propostos e sugeridos eu vou colher lá no meu perfil no Instagram. Um outro aviso paroquial e importante por demais, se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever e ativar o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui constantemente, sejam meus ou da minha esposa, e a ideia é retornar com força total nesse ano de 2023 às atividades aqui do Livros e etc. Pois bem, findados os avisos paroquiais, vamos ao que importa, ao que interessa, que é o tema central dessa nossa aula, que é com o seguinte título: do porquê os piores chegam ao poder. Esse é um tema que me veio à mente pelo momento que nós estamos a viver atualmente e por julgo eu, na verdade, essa ser uma pergunta que ainda carece de resposta, no sentido de que são poucas as pessoas que se atentam quais são os motivos e as razões que acabam por levar as piores pessoas ao poder. Vocês já pararam para analisar, independente aqui do seu espectro político, seja você mais à direita ou à esquerda, você talvez há de concordar comigo que, por exemplo, você sendo um cara mais alinhado à direita, você pensa e acredita que Lula é a pior pessoa para comandar os rumos do Brasil. E se você é um cara mais alinhado à esquerda, você pensa o mesmo, só que com referência ao Bolsonaro, que ele foi o pior presidente que já passou a comandar os rumos da nação brasileira. Ou seja, notem vocês, meus queridos e estimados alunos, que independente do seu posicionamento, independente do espectro político que você se identifique, você há de concordar que na maior parte das vezes são justamente as piores pessoas que ocupam espaços de poder. E se você é uma pessoa que nem é à direita e nem é à esquerda, um tanto quanto pior para você. Porque você não tem consolação em nenhum desses indivíduos e sua vida é controlada, gerenciada por esses mesmos indivíduos que não estão de forma alguma em um elevado grau de espiritualidade, moralidade e intelectualidade. Em resumo, a questão, por que os piores chegam ao poder, formulada pelo Friedrich August Hayek em 1944, fala ainda para os dias de hoje. É um assunto, é uma pergunta, é uma preocupação que ainda é coerente com a época que nós vivemos atualmente. Pois o Friedrich August Hayek percebeu, e aqui eu já dou início à primeira parte aqui desse seu capítulo, que um expediente, um caminho, uma rota comum foi seguido por vários ditadores, déspotas e genocidas ao redor do mundo. É claro que o autor, o Hayek, ele traz exemplos muito claros e cristalinos da época em que ele viveu, em especial na primeira metade do século XX, ali em 1944, e ele vai falar muito mais sobre Hitler, sobre Stalin, sobre o próprio Mussolini, mas julgo eu
que esse é um assunto e essa é uma preocupação ainda nos dias atuais. Logo aqui no início do seu capítulo do Porquê os Piores Chegam ao Poder, o Hayek faz aqui uma citação de um autor de prenome Lord Acton, que ele diz exatamente o seguinte, abre aspas, o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Em outras palavras, quer conhecer o cidadão, quer conhecer o indivíduo, dê poder a ele. Sendo esse indivíduo uma das piores pessoas possíveis no meio daquela sociedade, certamente ele irá utilizar e valer-se desse poder para controlar, dominar e subjugar os seus próprios pares. E, se vocês forem observar, praticamente todos, os regimes totalitários que foram colocados em prática no mundo no século passado e no século vigente, foram comandados por indivíduos com uma baixeza moral, espiritual e intelectual, ou como diz o próprio Hayek aqui, por canalhas e bandidos. Existem algumas razões por trás desse fato, que é justamente aquelas que eu passo a expor a seguir, e convidando vocês, meus queridos e amados, estimados alunos, a fazer uma reflexão e entendermos também que nós, eu e você, nós somos corresponsáveis pela chegada desses indivíduos maléficos, vis, imorais, com a baixeza assim, acima da média, o poder. Pois eles precisam também, de certa forma, contar com a nossa leniência, com o nosso silêncio ou com a nossa não participação do jogo político para alcançar esses espaços de poder. Essa é justamente a primeira reflexão que o Hayek aqui nos faz, quando ele vai dizer exatamente o seguinte. Se necessário, a consecução de objetivos importantes fosse dirigido por indivíduos honestos e para o bem da comunidade, pergunta o Hayek. Mas como isso vai acontecer se nós temos o hábito de taxar a política e os políticos como sendo um espaço negativo, como sendo um espaço ruim, como sendo um espaço imoral? Ao fazer isso, nós não compreendemos que nós estamos afastando aquelas pessoas boas de espírito, aquelas pessoas que possuem boas intenções ou que são honestas, corretas, educadas, sábias, polidas ou qualquer outro adjetivo positivo que possa vir à sua mente. Ao rotular todo e qualquer político de ladrão, corrupto, salafrário ou outro adjetivo pejorativo, nós estamos, de forma inconsciente, afastando as boas pessoas de participarem do pleito político e de colocarem o seu nome à disposição. Porque aquela clássica e famosa frase, né? Quando o bem, o bom silencia, o mal grita, o mal fala mais alto. Eu digo por experiência pessoal. Eu mesmo fui candidato a vereador em 2020 e tive, por incrível que pareça, me explicar, justificar a minha candidatura e a minha moralidade, a minha intelectualidade ou a minha boa intenção para amigos. Não para familiares, mas para amigos. Então sim, a política, a própria ideia da política em nosso país, coloca-se nela uma barreira, um empecilho para que as boas pessoas queiram participar desses espaços de poder. E ao fazer isso, nós devemos compreender, antes de mais nada, que não existe vácuo de poder quando se fala em política. Todo espaço será ocupado por uma pessoa. Se não por uma pessoa boa, por uma pessoa ruim. E essa pessoa se valerá, certamente, desse espaço de poder a ela conferido, seja através de uma eleição, seja ela através de uma indicação, muitas das vezes em prol de si mesmo, dos seus interesses pessoais ou das pessoas que o cercam. Então, essa é certamente a primeira razão aqui elencada pelo Hayek do porquê as piores pessoas chegam ao poder. É justamente porque as boas pessoas não se colocam, não se apresentam para participar dos pleitos eleitorais, justamente com medo e com receio de serem taxadas, de serem pessoas ruins, imorais, ou pessoas vis, ou pessoas egoístas, ou qualquer outro adjetivo que o valha. Então, essa é certamente a primeira barreira que nós devemos derrubar, se quisermos ter boas pessoas alcançando um espaço de poder. Uma forma de fazermos isso, e aqui me vem na memória agora nesse momento, é enaltecer as boas práticas políticas, as boas práticas públicas, de pessoas públicas. Talvez você que me assiste conheça ou acompanhe o perfil ou o trabalho de um político, seja a nível legislativo, seja a nível federal, e veja, nesse político, algumas boas práticas que devem ser compartilhadas e divulgadas entre as pessoas que frequentam o seu meio social ou o seu meio da rede social. E dessa forma, você acaba compartilhando
práticas boas, práticas excelentes, para que mais pessoas despertem o interesse de participar desse mesmo jogo político tão malfadado em nosso país. É claro que essa é apenas uma das razões. Uma outra razão, elencada aqui pelo Hayek, do porquê as piores pessoas chegam ao poder, é que muitos são os políticos e líderes que se valem de uma dicotomia, eles acabam gestacionando uma luta aí, por que não entre classes, ou entre ideias, ou entre formas de enxergar e de resolver os problemas mundanos, em especial no que diz respeito à ética, né? Muitos políticos se valem da tal da ética coletivista em detrimento da ética individualista para decidir os rumos de uma nação. Em outras palavras, quantos não são os políticos e líderes, e enquanto eu falo, talvez venha na mente alguns desses em sua mente nesse momento, que se valem de uma retórica, de um discurso, de um vocábulo, algo parecido com o seguinte: não, votem em mim que eu vou resolver os problemas dessa nação como um todo. São indivíduos que se apresentam como sendo seres messiânicos, ou seres salvadores da pátria. E ao fazer isso, são muitas as pessoas e os indivíduos que abrem mão de sua responsabilidade individual e delegam para que esse cidadão político, para que essa pessoa pública decida por ele mesmo os rumos da sua vida privada. Esse é um discurso que vende muito fácil. Afinal de contas, é triste isso aqui, mas é a verdade, e eu tendo a concordar integralmente com Hayek nesse ponto em específico, que a ética coletivista ela é muito boa na medida em que ela tira do nosso ombro, das nossas costas, a responsabilidade de controlar e decidir os rumos da nossa vida. A maior parte das pessoas, repito, a maior parte das pessoas não querem, de forma alguma, arcar com a responsabilidade e com as consequências de suas próprias decisões. E muitas são as pessoas que ficariam extremamente felizes em delegar essa mesma responsabilidade a outros indivíduos, a políticos e a líderes políticos. E é com isso em mente que muitos são os líderes que se valem desse discurso. Não, deixe comigo, joga aqui a bola para o papai, que eu vou resolver esse problema, que eu vou sanar os problemas dessa determinada nação, dessa determinada sociedade ou localidade. E aqui, independe do espectro político, à direita ou à esquerda, políticos populistas, políticos com esse viés coletivista, existem basicamente nos dois lados do espectro político. Até porque é aquela máxima da ferradura. Nos extremos, os opostos se atraem. Seja você mais à direita, seja você mais à esquerda, você há de concordar comigo que muitas são as pessoas que ficariam super satisfeitas e não terem que arcar com decisões pessoais. O Lula e o Bolsonaro, em certa medida, goste você ou não do que eu vou falar aqui, eles acabam se encontrando em muitas de suas práticas e muitas de suas políticas. É claro que todos eles, praticamente todos os ditadores, déspotas e genocidas, a exemplo que me vem aqui no primeiro momento, Hitler, Stalin, Lenin, eles utilizaram esse expediente. Em primeiro lugar, eles entenderam que existia ali um vácuo, um espaço de poder a ser ocupado, a ser preenchido. Se valeram também de uma ética coletivista para justificar o voto em si mesmo. Então, a exemplo, Hitler chegou ao poder na Alemanha nazista com a promessa de que iria fazer o quê? Iria resgatar o espírito alemão que foi derrotado, que foi deixado em frangalhos por conta da derrota na Primeira Guerra Mundial. E muitas pessoas viram em Hitler justamente esse escape e viram, peraí, Hitler se apresenta como sendo o solucionador dos problemas da nação alemã. Bom, gostei desse cara, vou votar nele. Claro, ele mascara as suas reais decisões, as suas reais intenções rumo ao poder. E muitas pessoas são ludibriadas, muitas pessoas são enganadas por esse discurso fácil e que convence, de certa forma, a maior parte das pessoas, e ele usa-se desse expediente para chegar ao poder. E que muitas das vezes é sempre com esse mesmo discurso bonitinho, com esse discurso elaborado, com esse discurso, não, eu vou resolver aqui, deixa comigo, eu sou o Messias, né, que faz, claro, uma menção ao próprio Jair Messias Bolsonaro, que foi um indivíduo que eu mesmo conferi o meu voto a ele, mas sem acreditar que ele seria o Messias, mas outras pessoas do espectro mais à direita viram ou enxergavam no Jair Messias Bolsonaro sendo ele o salvador da pátria, sendo ele um cara que iria resolver todos os problemas
do Brasil. Assim como muitas pessoas enxergam de Lula a mesma coisa. Acreditam que Lula agora vai resolver todos os problemas do Brasil, vai sanar todas as mazelas da sociedade. Então note, essa é certamente a grande lição presente aqui nesse capítulo do Porquê os Piores Chegam ao Poder do Hayek, que mesmo tendo sido escrito em 1944, portanto, há quase 80 anos, ainda conversa muito com os dias atuais. É claro que muitas pessoas também se identificam, e o Hayek fala especificamente sobre isso, com um perfil técnico, com um perfil pragmático, porque vende bem. Porque é muito fácil você confiar numa pessoa que se porte, que se apresente como sendo técnica, como sendo uma pessoa pragmática e que vai resolver os problemas da sociedade, de uma nação ou de uma localidade. Porque, diz o Hayek, abre aspas, o que as pessoas procuram é um homem que goze de sólido apoio de modo a inspirar confiança quanto à capacidade de realizar o que pretende. É claro que essa confiança e esse apoio sólido, decidido e almejado por aquele político e líder que quer comandar o rumo da nação, também precisa caminhar em consonância com uma unidade paramilitar. Ou seja, são indivíduos que estão dispostos a comer o pão que o diabo amassou, a aceitar as ordens desse líder, desse político e colocar em prática, muitas das vezes pelo uso da força ou da coerção, os desígnios e os desejos desse político, desse ditador. O Hayek vai dizer exatamente o seguinte, que para conseguir impor um regime totalitário a toda uma nação, o líder deve, em primeiro lugar, reunir à sua volta um grupo disposto a submeter-se voluntariamente à disciplina totalitária que ele pretende aplicar aos outros pela força. Ou seja, em outras palavras, ele precisa ter uma experiência, ainda que em menor proporção, de como vai ser uma ditadura, só que entre aquelas pessoas que estão dispostas a participar daquele processo. E aí talvez você se faça essa pergunta. Mas professor, por que as pessoas vão se submeter a uma ditadura? Vão se submeter aos mandos e desmandos de um líder? Porque justamente essas pessoas compreendem que a médio e a longo prazo, uma vez instalada, uma vez iniciada essa ditadura, essas mesmas pessoas terão acesso a espaços de poder e de representatividade que elas utilizarão para justamente dominar e controlar outras pessoas no nível mais abaixo, no nível mais inferior. É óbvio que ninguém irá se submeter a participar de um processo de dominação política, intelectual, moral ou mesmo espiritual se essa pessoa não esperar mais à frente ter um ganho com isso. Afinal de contas, é aquela máxima, né? Uma vez que o oprimido, né, aquele eterno oprimido, chegue ao poder ou desse a ele uma oportunidade de controle ou de poder, ele mesmo procurará logo a seguir alguém para oprimir. Isso é certamente uma fraqueza de ordem espiritual, de ordem moral, na maior parte dos seres humanos. Afinal de contas, existe uma outra máxima que diz que quer conhecer um indivíduo, dê poder a ele. Então, por isso que muitas pessoas se submetem a participar desses processos, porque elas entendem que mais à frente elas poderão ser beneficiadas por algum espaço de poder e passarão a dominar e controlar outras pessoas. Só que voltando à questão das unidades paramilitares, todos, sem exceção alguma, todos os políticos, déspotas, ditadores, genocidas do século passado se valeram de unidades paramilitares para comandar os rumos de uma nação. E até os presentes, até os atuais. Então me veio aqui na mente Nicolás Maduro, por exemplo, da Venezuela, o ditador da Venezuela. Ele tem uma unidade paramilitar à sua disposição, que são a Guarda Nacional Venezuelana. São indivíduos que, por mais dificultoso e por mais degradante que seja a vida na Venezuela, esses cidadãos que compõem a Guarda Nacional da Venezuela e que estão à disposição de Maduro e que são o braço armado ou o cachorro, digamos assim, da ditadura venezuelana, por incrível que pareça, eles vivem numa situação muito melhor do que a maior parte da população. E Nicolás Maduro e outros tantos ditadores perceberam que eles precisam ter ao seu lado um braço armado, disposto a matar e morrer pelo processo revolucionário e que seja também suscetível a ordens, desígnios, mandos e desmandos desse ditador. Então, por exemplo, citei aqui o Nicolás Maduro e a Guarda Nacional, mas Hitler tinha à sua disposição a SS. O Stalin na União Soviética, o Lenin anteriormente, mas o Stalin foi certamente o indivíduo que aperfeiçoou
mais ainda esse braço, essa força armada do Exército da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tinha à sua disposição o Exército Vermelho. O próprio Mussolini, na Itália fascista, tinha à sua disposição os camisas negras. Então Hayek percebeu que todo ditador se valeu da unidade paramilitar, em primeiro lugar, para conseguir organizar e comandar os rumos de uma nação, e em segundo lugar, para se manter, para perpetuar-se no poder. E mais uma vez, é impossível não trazermos para a nossa realidade atual, e você há de concordar comigo que, por exemplo, muitas pessoas afirmam, e eu tendo a concordar com isso, que, por exemplo, o MTST é como se fosse um braço armado da revolução, um braço armado que está à disposição do governo Lula. Assim como o Bolsonaro, muitos falavam que Bolsonaro também tinha o seu gabinete do ódio, a sua unidade paramilitar à disposição a todo momento para defender e levar à frente os seus ideais. É claro, dado as devidas proporções, pelo menos até onde eu sei, não se tem uma organização sistemática de unidade paramilitar por parte de Bolsonaro. Você tem, claro, uma simpatia de Bolsonaro e vice-versa dos militares para com Bolsonaro e Bolsonaro para com os militares. Mas isso não se caracteriza sendo uma unidade paramilitar. Uma unidade paramilitar, ela não necessariamente está conectada com a atividade militar daquele determinada nação, daquele determinado país. Essas são algumas razões, e recapitulando, as pessoas boas não querem participar da política e por isso abrem espaço para as pessoas ruins. Muitas das vezes um político se vale da ética coletivista, ou seja, deixa que eu resolva os seus problemas, passa a responsabilidade para mim que eu vou resolver e sanar as mazelas dessa determinada sociedade, né? Muitas pessoas se apegam e gostam de homens técnicos, pragmáticos e decididos, pois esses estarão responsáveis por tomar as decisões da vida pessoal que muitas das vezes aquela pessoa não quer fazer. Existem, claro, outras 3 razões que, segundo as quais o Hayek apontou aqui no seu livro, do porquê os piores chegam ao poder, que acabam por nos dar um outro vislumbre acerca dessa questão, que acabam por levar ditadores e as piores pessoas a ocupar espaços de poder e comandar os rumos de uma nação e os destinos da minha, da sua e da nossa vida como um todo. Em primeiro lugar, o Hayek pontua aqui, é mais uma razão, que os padrões morais e intelectuais são inferiores e prevalecem os instintos mais primitivos e comuns. A maior parte da população, a grandíssima parte da população, possuem padrões morais e intelectuais abaixo da média. E isso é utilizado por um líder para justamente controlar e comandar essas pessoas em prol do seu ideal, em prol da sua ideologia, em defesa daquilo que ele mesmo acredita. Basta vocês observarem que políticos como um todo, de modo geral, não gostam, por exemplo, da alta cultura, ou investem muito pouco, ou investem mal, por exemplo, na educação de base. Porque na educação de base, é no investimento, por exemplo, da alta cultura, que você consegue elevar o status, o nível moral e intelectual das pessoas. E, ao fazê-lo, torna-se mais difícil controlar e dominar essas pessoas em prol do seu ideal de ditadura ou de comando, de controle das nossas vidas. Notem vocês, meus queridos e estimados alunos, que em nosso país, trazendo aqui o exemplo do nosso país, quantos não são os políticos que vivem a repetir, não, a educação de nível superior é muito importante, precisamos injetar, precisamos investir milhões e bilhões e bilhões de reais na educação de nível superior. Só que o que está por trás, o que não se vê, como dizia aqui o Frederic Bastiat, é que investir na educação de nível superior, ela traz muito mais resultado ao político de plantão do que investir na educação de base, até porque as crianças não votam. Então sim, se você tem aquela impressão de que os políticos querem e preferem que as pessoas continuem sendo burras, iletradas ou que não tenham uma intelectualidade desenvolvida, não é uma impressão, é realidade. Pois quanto mais inteligente, quanto mais desenvolvido moralmente, intelectualmente é uma sociedade ou é um determinado grupo específico, mais difícil é controlar e comandar essas pessoas para fazerem parte, para se somar, para associar-se a regimes ditatoriais. Uma outra razão apresentada pelo Hayek aqui no seu capítulo do Porquê os Piores Chegam ao Poder diz respeito àquelas pessoas que não possuem uma filosofia própria. Aquelas pessoas que não ainda descobriram ou não desenvolveram uma maturidade intelectual e filosófica. São aquelas pessoas assim chamadas pessoas fracas de espírito, pessoas sem identidade, que a todo momento vivem numa espécie de manada, no comportamento de manada, seguindo tão somente os rumos da sociedade.
Essas pessoas, quando um ditador, quando um político, um líder, percebe-se que entre um determinado grupo social existem pessoas que ainda não amadureceram politicamente, intelectualmente, filosoficamente, espiritualmente ou até mesmo moralmente, se valem desses indivíduos ou desse corpo, desse grupo de indivíduos em prol de seus interesses nada republicanos. É claro que essa luta, né, esse embate entre o indivíduo e a sua própria moralidade e intelectualidade se dá a todo momento. Só que são pouquíssimas as pessoas que se atentam da importância de você conquistar e adquirir a sua própria independência intelectual e não necessariamente seguir toda e qualquer vã filosofia. É claro que são poucas as pessoas também que entendem a importância de você estudar, de você ter um conhecimento acima da média, de você se interessar, por exemplo, pelos clássicos da alta literatura, da nobre literatura. Isso, ou a falta disso, melhor dizendo, faz com que cada vez mais pessoas sejam impelidas a acreditar e a seguir os rumos e os ditames de toda e qualquer vã ideologia ou vã filosofia. E o político, ciente disso e consciente também, ele se faz valer justamente desse expediente. Então ele pensa, bom, já que as pessoas não têm ainda uma filosofia própria ou ainda não têm, digamos assim, um caráter bem desenvolvido na ordem dos estudos, na ordem espiritual, material e intelectual, bom, então vai ser aqui justamente nessa lacuna, nesse espaço aqui que está sendo não preenchido, que eu vou me apresentar e colocar à disposição a minha ideologia. E vou colocar à disposição e para a venda aquilo que eu acredito ser os destinos e o rumo dessa determinada nação. Tanto Bolsonaro quanto Lula se valeram desse mesmo expediente. Lula, o PT como um todo, tem a sua filosofia, tem o seu modo de governar, assim como o Bolsonaro também tinha o seu. E notem, tanto Lula quanto Bolsonaro se valeram de defesa de valores e princípios para justificar um voto em si próprios. Então, notem, mais uma vez, meus queridos estimados alunos, e caminho aqui para a conclusão dessa nossa aula. Independente do seu espectro político, ou até mesmo se você não tiver, o que é pior, porque tal como eu falei no início da nossa aula, se você não tem um político, se você não tem uma ideologia, uma filosofia para chamar de sua, ou até mesmo algo que você se identifica, você se lasca de sobremedida. Porque quando pelo menos você acredita em Lula ou em Bolsonaro, você fica ainda na esperança de que esses indivíduos vão chegar ao poder e vai ser um pouco melhor para você. Só que tanto Bolsonaro quanto Lula se valeram da defesa do expediente, da prática e da defesa desses valores e princípios que cada qual julgam serem superiores ao outro. E aqui vem o terceiro e a razão final que o Hayek nos apresenta do porquê as pessoas mais ruins ou as piores pessoas chegam ao poder. Que é que esses indivíduos se valem da política do ódio. Até porque o ódio atrai e convence e arregimenta muito mais pessoas do que o amor. É muito mais difícil construir do que destruir algo que aí já está. E, mais uma vez, note que tanto o Bolsonaro, e aqui eu faço menção a esses dois políticos, que são os políticos que estão em voga na discussão do cenário nacional. Tanto Lula quanto o Bolsonaro se valeram desse mesmo expediente, de que nós contra eles vamos destruir o que a esquerda fez, e agora Lula vem com o discurso que vamos destruir tudo aquilo de errado, ou tudo aquilo de ruim, ou tudo, na verdade, que Bolsonaro fez. Em resumo, o ódio, ele motiva muito mais que o amor. Eu digo por experiência pessoal, sendo eu um militante, ativista político aí já há alguns anos, mais alinhado ao espectro político da direita, é muito mais difícil você convidar, você arregimentar, você reunir pessoas para construir alguma coisa do que para destruir. É muito mais difícil. As pessoas não querem participar de um processo de construção, muitas delas, perdão. Até porque o processo de construção demora-se muito mais tempo para se ter resultado. Enquanto que a destruição, enquanto que o comportamento de manada, ele traz uma recompensa muito mais rápida, a recompensa é muito mais imediata. E muitas são as pessoas que vivem a sua vida dessa forma imediatista, preferindo o sucesso, aquela coisa boa ou aquele louro agora, e não entendendo que quando você sacrifica o hoje, muito provavelmente o seu futuro será ainda melhor. Agora, claro, os políticos sabem disso. Os políticos sabem disso e se valem justamente desse expediente para chegar ao poder. Bom,
Em outra, mais à frente aqui, o Hayek vai trazer outras lições aqui, tendo muito mais como base a política vivida ali na primeira metade do século XX, em especial ali no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então são coisas que não necessariamente cabem aqui nessa aula, mas fica a recomendação, caso vocês tenham gostado, meus queridos e estimados alunos, desse extrato aqui dessa aula. Aqui tão somente eu falei de um capítulo do livro O Caminho da Servidão. Fica o convite, claro, na medida do possível, que você tenha acesso e você tenha a oportunidade de ler o livro como um todo, né? Ele vai trazer outros insights aqui a respeito dessa questão político-ideológica, de quando as piores pessoas chegam ao poder, que muitas delas se valem no discurso do nós contra eles, e que aqueles indivíduos primeiros que somaram fileiras para participar desse processo político, ideológico de construção de uma ditadura, eles acabam ganhando e conquistando privilégios que outras pessoas não terão, ou que os opositores sequer terão a chance de conhecer. Afinal de contas, uma vez que um ditador, que um político ruim chega ao poder, ele faz de tudo o possível para segregar aquela sociedade, de forma a colocar, a enaltecer aqueles que comungam dos mesmos ideais e valores e começam a destratar, a desmerecer ou até mesmo perseguir de maneira sistemática os opositores ou aqueles que não dançam, que não comungam dos mesmos ideais. E fazer parte, claro, de uma ditadura, né, traz vantagens para você, porque você tem um status quo acima da média ou desenvolvido em uma determinada sociedade. Enfim, meus queridos e estimados alunos, essas são as reflexões que eu queria trazer para vocês nessa aula de hoje, tendo como base esse capítulo do porquê os piores chegam ao poder, esperando que vocês tenham entendido que, em primeiro lugar, uma das responsabilidades de evitarmos que as pessoas cheguem ao poder diz respeito a nós mesmos. Pois se as pessoas boas, se as pessoas de bom coração e espírito não ocuparem esses espaços de poder, não se apresentarem, não se colocarem como disponíveis para participarem desse processo eleitoral, esses espaços serão ocupados por pessoas ruins. Fica aqui essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos. Nos vemos na aula do próximo mês. Me acompanhe e me siga no Instagram para participar da escolha dos próximos temas. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.